Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer novamente estar aqui com vocês, para que nós possamos aprender, estudar mais algum ensinamento do Evangelho de Jesus. Espero que todos nós, possamos receber aquilo que aqui viemos procurar. Necessariamente, a gente recebe não o que a gente pede, mas sim o que a gente precisa no momento. Aquelas pessoas que estão em casa, tem um tempinho ainda, se quiserem providenciar água, para que seja fluidificada durante as nossas vibrações. Vamos então, a partir de agora, relaxar o nosso corpo, nos aquietar, entrar em silêncio, deixar do lado de fora de nossa casa, do lado de fora aqui do Celuca, todos os nossos problemas, dúvidas, preocupações, inquietações, de modo que nós possamos, assim, preparar a nossa mente, o nosso coração, para receber as intuições que certamente virão, para que nós possamos melhorar naquilo em que mais estamos precisando nesse momento, para que possamos fazer uma interligação com o nosso mentor espiritual, de modo a recebermos as intuições através dele. Saudamos e agradecemos aqueles irmãos responsáveis pela higienização, que já há algum tempo aqui estão, preparando esse ambiente e também das nossas casas, para mais esse trabalho de assistência espiritual. Pedimos que façam repasse, caso necessário, em toda a nossa casa, em toda essa área, principalmente em nós mesmos, higienizando nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela segurança externa, que também aqui já estão conosco há algum tempo, protegendo a casa, formando um anel fluídico, impedindo que aqui adentrem vibrações contrárias ao Evangelho de Jesus. E aqueles irmãos que ainda não estiverem preparados para esse trabalho, certamente serão carinhosamente socorridos e encaminhados aos locais mais adequados. Saudamos e agradecemos as fraternidades cristãs do espaço, fraternidade do Trevo, dos Humildes, através do Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, a quem pedimos que fluidifique essas águas em nosso lar e aqui no Celuca. Chegando até agora, Ismael, anjo preposto de Jesus para a evangelização do Brasil, a quem pedimos que ilumine o coração de todos nós brasileiros, todos aqueles que têm o poder de mudar os destinos dessa nação, poder político, poder religioso, poder econômico, poder midiático, e a cada um de nós, para que possamos fazer a nossa parte, praticar a nossa reforma moral e contribuirmos para que o Brasil se torne o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Chegando até Maria, Mãe de Jesus, agradecemos a bondosa Mãe e pedimos que continue a nos ajudar, principalmente aos pais e também aos responsáveis pela educação de seus filhos, que eles possam fazê-las dentro de alguma religião, seja ela qual for. E chegando até Jesus, nosso grande mestre, agradecemos ao Senhor por sua ajuda e pedimos também que nos ajude a ficar sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E ao Senhor, dai-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não podemos e não devemos mudar. Dai-nos coragem para que possamos mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dai-nos sabedoria para que possamos saber distribuir. E chegando até Deus Pai Todo-Poderoso,
agradecemos ao Pai por mais esta existência, por mais esta reencarnação. Pedimos que nos ajude a entender, compreender e praticar as nossas leis, principalmente a lei da justiça, amor e caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair entre as tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Todos bem? Espero que todos nós estejamos bem. E vamos então agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui, em seu nome, para mais esse aprendizado. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 5, continuação do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós falaremos sobre os itens: perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem, teria morrido, os tormentos voluntários, a infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias. Então aqui nós temos 3 ensinamentos de Mateus e Lucas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque ireis. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. De vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Então aqui nós temos 3 ensinamentos, né? E é em cima desses 3 ensinamentos que a gente já falou por 2 ocasiões, né? Semana passada e retrasada, e agora nós vamos finalizar. E aqui tem uma mensagem dos Espíritos com relação a esse ensinamento. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão o centro, 100 vezes mais, a alegria que lhes falta aqui na terra, e depois do trabalho virá o refúgio. Então, quando a gente fala bem-aventurados aflitos, a gente está querendo dizer felizes os aflitos, tá? E pelo que nós tivemos a orientação aqui dos Espíritos, eles serão consolados, ou seja, todos nós, quando entramos em aflições, se nós soubermos lidar bem com as aflições, ou seja, através da fé, através da caridade, da oração, a gente vai receber os benefícios. O benefício é aqui, ao céu, né? Então, bem-aventurado significa felizes, né? E os aflitos, ou seja, todos nós passamos problemas, miséria, fome, ingratidão, calúnia, traição, né? Mas é importante a gente saber a diferença do bem sofrer e do mal sofrer. Toda vez que a gente não souber sofrer, ou seja, toda vez que a gente reclamar, toda vez que a gente se revoltar, achar que não é com a gente, né? Toda vez que a gente pensar assim, em alguma situação, perante algum problema, a gente não vai aprender. Ou seja, quando a gente não aprende uma vez, vai aparecer novamente e a gente vai apanhar novamente. Isso é o mal sofrer.
Agora, quando a gente tem o conhecimento, ou seja, das verdades espirituais, a gente tem o conhecimento, a gente tem uma fé racional, ou seja, é aquela fé que a gente sabe que nós estamos de passagem aqui. A gente sabe que aqui nós estamos expiando, nós estamos pagando, retribuindo aquilo que nós fizemos de errado, ou no passado ou aqui. E quando a gente tem consciência também que algumas situações são de provas, ou seja, que nós estamos sendo experimentados para subir mais um degrau, isso fica muito mais fácil para a gente suportar os sofrimentos, né? Ou seja, é a gente praticar a fé racional, a oração. A gente sempre deve estar bem próximo do nosso mentor espiritual, para que ele possa nos intuir. Quando nós temos um problema, a gente não deve se concentrar no problema. Hoje em dia a gente ouve muito isso, né? A gente deve se concentrar aonde? Na solução. A gente deve entrar em contato com o nosso mentor espiritual, em silêncio, quieto, né? De modo que ele consiga nos intuir bons pensamentos para aquela situação. Também, um bem sofrer é quando a gente aproveita a oportunidade do sofrimento para combater os nossos defeitos, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade. E eles se manifestam de vez em quando. Às vezes a gente está praticando alguma coisa, um ato de orgulho, um ato de egoísmo, de vaidade, às vezes a gente nem percebe, né? E também o bem sofrer tem a ver com o fardo. A gente sabe que o Deus não nos dá um fardo mais pesado que a gente consegue carregar, né? E a gente sabe que a recompensa é proporcional ao nosso esforço, à resignação, à coragem, né? Falando um pouco sobre perda de pessoas amadas, né? Normalmente quando acontece aquelas perdas, como se diz, prematuras, né? Aquelas pessoas mais jovens, 20 anos, 30 anos, transcendem, e aí a gente fica, nossa, mas por que essa pessoa tão jovem, né, já desencarnou, e as pessoas que já estão mais velhas, que já curtiram a vida, já aproveitaram a vida, já trabalharam, etc, ainda não estão aqui. Então, os Espíritos nos dão o ensinamento de uma analogia. É a mesma analogia daquele preso que está numa penitenciária, tá? Aqui, a espiritualidade sempre fala que a Terra, ou qualquer outro mundo, né, de provas e expiações, é como se fosse uma penitenciária. Nós vamos ficar nesse mundo enquanto tivermos uma dívida. Então, a gente pode fazer a analogia. Aquele preso que já cumpriu a pena, é justo ele continuar em relação ao outro que ainda não cumpriu? Então, o ensinamento é esse, né? As pessoas que transcendem, né, mais rápido, já cumpriram a sua missão, evidentemente em condições normais. Aquelas, né, que demoram um pouco mais, por conta da missão que foi determinada, foi, entre aspas, escolhida, né, aqui nessa reencarnação, precisam de um pouco mais. A mesma coisa, a mesma analogia, também tem um item aqui que ele fala, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou seja, acontece alguma coisa com um homem mau, né, que a gente chama de mal, não acontece quase nada ou pouca coisa. As pessoas falam, nós falamos, mas se fosse um homem de bem, teria morrido, né? A analogia é a mesma. A gente só parte daqui quando a gente termina, né, a nossa missão aqui, nessa reencarnação. Enquanto a gente terminar, a gente não sai. Agora, pode ter também aquela pergunta, mas, por exemplo, é errado a gente querer ficar um pouco mais aqui? Nossa, a vida é tão boa, a vida é bela, né? E realmente é, né? Realmente é. É que a gente normalmente, né, pelas nossas deficiências, a gente lembra muito rápido das coisas ruins que aconteceram com a gente, mas esquece aquele monte de coisa boa que aconteceu com a gente. E se a gente botar na balança, a gente vai ver que aconteceu muito mais coisa boa que coisa ruim, né? Então, por exemplo, querer ficar um pouco mais, será que está certo? E os Espíritos nos ensinam, depende muito da intenção, né? Se a gente quiser continuar aqui, né, um pouco mais, para praticar a caridade, praticar a ajuda ao próximo, né, que é o que Jesus veio nos ensinar, né, praticar a caridade, o amor ao próximo, aí
aí realmente é muito bem-vindo aos olhos de Deus. Tá? A caridade e a bondade, ou seja, a ajuda ao próximo. Um exemplo que eu sempre gosto muito mesmo, que eu fico até impressionado, é o Médicos Sem Fronteira. Né? Eles não precisavam estar lá. Né? Eles não precisavam estar lá. Normalmente, essa profissão, a gente sabe que é bem remunerada. Não, mas eles abriram mão do conforto, abriram mão de uma série de vantagens e estão, né, atendendo pessoas em condições, né, não tem quase nada. Então, isso é interessante, né, aos olhos de Deus, principalmente aos olhos de quem pratica isso. Agora, se o interesse for pessoal, aí então nós estamos falando de egoísmo. Né? E os Espíritos também nos ensinam. Né? Eles dizem: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E para a gente compreender as coisas, é necessário que a gente se esforce, né? Estude, se instrua. Né? Kardec falou: espíritas, instruí-vos. Então, aquelas coisas que a gente não entende agora, se a gente se esforçar, a gente vai acabar entendendo. E aqui eles passam mais uma lição ainda, mais um ensinamento, que diz respeito ao mal e o bem. Frequentemente, se a gente olhar uma situação só com os nossos olhos materiais, só olhando no presente, a gente não vai enxergar nada de bom numa situação. Mas frequentemente os Espíritos falam que onde está o mal, onde enxergamos o mal, é ali onde está o bem, é onde o bem virá. Então depende muito do que vem depois. Mas se a gente avaliar os grandes processos, as grandes calamidades, tristezas, né, que o nosso planeta já passou, em seguida a coisa melhorou. E é assim até hoje. Se a gente considerar as condições de vida lá da época de Jesus, ou até antes, até agora, a gente sabe que o mundo passou por uma série de guerras, problemas, etc. Só que muita coisa evoluiu. Também a gente tem um outro ensinamento que fala dos tormentos voluntários, ou seja, esse exemplo que eu dei dos Médicos Sem Fronteiras, né? Aquelas pessoas que procuram, né, provas, procuram, entre aspas, tormentos, dificuldades, em benefício do próximo. E ele fala de três tipos de prazeres, né? Com relação à felicidade relativa. Ele está dizendo em relação à felicidade relativa aos prazeres materiais, aos prazeres espirituais e aos prazeres celestes. Evidentemente, aos prazeres celestes, a gente só vai ter acesso a eles quando a gente sair desse mundo, passar pela regeneração, passar pelos mundos felizes, e chegar no último estágio, que é o mundo, né, daqui a algumas milhares de reencarnações, sei lá. E os prazeres materiais são aqueles prazeres imediatos, né? Eles vêm e vão. Hoje você está contente, está feliz com alguma coisa, amanhã já não está mais. Hoje você tem uma coisa assim, depois já não está bom, você quer mais. E os prazeres espirituais, e esses daí são eternos, né? São os prazeres que deixam o nosso espírito muito feliz, né? E aqui ele também nos ensina o que a gente deve buscar, como é que a gente deve buscar a felicidade relativa, né? A medição, o medidor, para a gente saber se a gente encontrou ou não a felicidade relativa, é se a gente tem paz no coração. É a paz no coração que vai dizer se o nosso espírito, se nós estamos em estado de felicidade, em sensação de felicidade. Mas como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue esses prazeres espirituais? A gente já sabe, mas é aquela história, saber ainda não é o suficiente, né? Todo ensinamento que a gente tem, que a gente recebe, se a gente só processar esse ensinamento com a mente, né, não chegar no coração, não transformar isso aí em sentimento, a gente não vai botar em prática, a gente não vai exercitar, não vai aprender. Né? E só depois que a gente sentiu o ensinamento, depois que botou em prática e viu que é bom, aí sim, aí ele vira um conhecimento, e esse conhecimento vai para o Espírito, vira uma herança para o Espírito, que ele vai levar para as outras reencarnações. Então, o que fazer? O que devemos fazer para termos essa felicidade relativa a nível espiritual? Evidentemente, praticar o bem, praticar a caridade, né?
agradecer o que a gente tem e o que a gente não tem. Às vezes, normalmente, a gente foca no que a gente, como eu falei, normalmente a gente se lembra muito fácil daquelas coisas ruins que nós passamos, né? Mas esquece de muita coisa boa. E quando a gente esquece das coisas boas, a gente está, entre aspas, se diminuindo, né? Porque a gente já fez muito mais coisas boas e muito mais coisas boas que coisas ruins, né? Então a gente tem que agradecer, e até pelo que não tem. Porque de repente, se a gente tivesse alguma coisa nesse momento, a gente não saberia lidar com aquilo. Não parecer o que a gente não é. Não parecer mais do que a gente não é. Ou seja, uma prática de vaidade, né? A gente deve também não criar necessidades irreais. Às vezes a gente fica criando as necessidades que a gente, irreal, fantasia. A gente acha que aquilo é bom, mas na realidade não é bom. Transforma aquilo em um objetivo e fica perdendo tempo naquilo por um monte de tempo, né? Por exemplo, a gente ter calma no meio do problema, do problema sério, do problema grave, a gente ter calma no meio de uma tempestade, é um sinal de felicidade para o espírito. E se a gente consegue se manter calmo perante aquela situação muito difícil, significa que a gente já aprendeu alguma coisa. Então, isso, o espírito fica contente, né? E a gente fica tentando observar os capítulos, né? Aquelas situações que você fala. É importante também a gente sempre estar próximo ao hora de trabalho, fazendo orações de manhã, orações à tarde, manhã, à noite. E também naqueles momentos difíceis, né? Querendo a pessoa falar, meu Deus, me ajuda. Quando você fala isso, significa que você está estabelecendo uma conexão, uma ligação espiritual. Ou seja, você está facilitando a ação do teu anjo da guarda sobre você. Né? E persistir, né, com a ação, com a fé racional. Outra coisa importante que a gente percebe também é que doar é um ato que a gente sente muito mais felicidade do que receber. Não é verdade? Toda vez que a gente doa, a gente parece que fica mais feliz do que a pessoa está recebendo. Quando a gente ajuda alguém, a felicidade parece que é maior. Né? E a gente ter consciência que a gente sempre vai receber o que a gente precisa, não é o que a gente quer. Né? E aí, quando a gente realmente vence alguma situação, uma situação muito difícil, a gente pode dizer que Deus os Espíritos do Oriente, fui mais forte mais uma vez. A gente sabe que nós estamos aqui para várias batalhas. Cada dia é uma. Como se tivesse uma lei, uma analogia com uma penitenciária, também é uma analogia com uma escola. Nós estamos aprendendo, a cada experiência, a cada problema, nós estamos aprendendo. E às vezes a gente costuma sentir, né, o que se chama de melancolia, é uma tristeza, né? É uma vaga tristeza no coração, alguma coisa assim sem explicação. Parece que a gente fica meio apático, meio sem energia, né? E os espíritos nos explicam. E se não for influência espiritual, isso é uma tentativa do nosso espírito em sair, né? De obter a liberdade, de obter felicidade, né? Perante tantos problemas, tantas dificuldades. Mas eles também falam que quando a gente fica assim, basta a gente fazer uma oração, a gente fazer uma concentração no nosso anjo da guarda, eles dizem, é de muita duração. E às vezes ela pode ter percebido, isso acontece com todos nós. Às vezes estamos com algum problema, alguma dificuldade, não sabemos o que vamos fazer, a gente vai lá, dorme, no dia seguinte a gente acorda muito melhor. Você dorme tenso, dorme nervoso, dorme isso, dorme aquilo. No dia seguinte, interessante, você acorda bem, acorda com energia. Por quê? Porque a gente saiu do corpo, foi até a espiritualidade, lá, da mesma maneira que a gente recebe a instrução, recebe muito mais lá. A gente entendeu o que a gente precisava fazer, quando a gente volta melhor.
Para a gente finalizar, além da importância, né, das aflições, do bem e do mal sofrer, a gente realmente tirar uma lição positiva, né, de todas as nossas experiências, de todas as nossas aflições, que é isso que vai fazer com que a gente não erre mais naquele ponto. Vamos errar em outros pontos, mas naquele ponto, se a gente realmente tiver uma posição firme, a gente vai em frente. Como diz a espiritualidade, fui mais forte novamente. Fui mais forte mais uma vez. Então, agradecemos ao Pai mais uma vez por essa oportunidade, por ter perguntado. Vamos então selecionar desses ensinamentos que nós tivemos essa noite, aquele que mais nos tocou. Então, nós possamos trabalhar com ele durante a semana e que sejamos uma boa semana todo mundo. Vamos agora então, após recebermos o ensinamento, vamos então agora doar um pouco. Vamos então agora nesse momento juntar nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, as melhores vibrações e encaminhá-los em espiritualidade superior, para que possam ser distribuídas onde mais tem necessidade e merecimento ao mundo. Vivemos em todo o universo, em todos os mundos, para a evolução de todos os mundos. Vivemos pelo rural, pelos mais enfraquecidos, os abortados, os criminosos. Vivemos por todos os irmãos, que possam ser aliviados, despertados e futuramente reformados. Vivemos pelo nosso planeta, em todos os países, principalmente por aqueles países que estão em guerra. Vivemos pela Palestina, Israel e por todos os outros. Vivemos também pelas autoridades de todos os países, pelas autoridades sanitárias, para que possam trabalhar com esforço durante essa pandemia, que é uma inspiração material e espiritual. Vivemos por toda a humanidade, para que possamos aproveitar essa inspiração para identificar os nossos defeitos, acatar os nossos defeitos, melhorar as nossas virtudes, de modo que possamos sair dessa pandemia bem melhores do que entramos. Vivemos por todas as religiões, por todas as casas de Deus, para elas por muito. Em particular, vivemos por essa casa, sendo o Espírito da luz do caminho. Vivemos por seus assistidos, trabalhadores, ex-trabalhadores, dirigentes, de todos os trabalhos da casa, de todos os cursos. Vivemos para que essa casa continue em harmonia, continue pontos de luz, como o hospital e religiosos, de almas encarnadas e desencarnadas. Vivemos todas as instituições sociais. Vivemos pelas creches, cadeias, universidades, asilos, manicosos, orfanatos, por todos os irmãos que necessitamos. Vivemos por todas as nossos irmãos que iniciaram um bom caminho. Vivemos para que possam ser acolhidos, enviados, despertados e reformados. Vivemos por aqueles que nós consideramos nossos inimigos, também por aqueles que consideram nossos inimigos. Vivemos para que possamos chegar ao termo